tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês das minhas leituras, os últimos livros que eu li nesse mês, ou no mês passado e tal. E dessa vez não foi flop, eu até que li bastante, apesar do que, né, gente, ler mais do que mês passado não é muito difícil. Então, vamos lá. O primeiro livro que eu li foi o livro de Cam, da Lauren Kate. Tem um tempo, né, alguns meses, eu reli a série Fallen porque eu queria ler os spin-offs, né, o Apaixonados e o Anjo da Escuridão. E o livro de Cam que ia lançar, ou já tinha sido lançado. E finalmente, muito tempo depois, eu comprei finalmente pra ler. E assim, sempre foi um personagem que me interessou, que me intrigou, assim como muitas outras pessoas, né? Desde a série Fallen a gente, né, descobriu um pouquinho mais sobre esse personagem, que ele tinha se apaixonado, né, por uma mortal, a Lilith, e não tinha dado muito certo, né, eles iam se casar, e aí teve um problema, e desde aquele dia ela passou a odiar ele. Então, da mesma forma como em todas as vidas de Lucy ela se apaixonava por Daniel, Lilith odiava o pobre do Cam, e ele sempre foi aquele personagem meio dúbio, sabe? Ele era mau, ele era bom, o que ele era, né? O que acontece é o seguinte, ele faz um pacto de novo ali, né, com o Bill, o diabo, dele se libertar e libertar a Lilith se ele conseguir, em acho que uma semana, fazer ela se apaixonar de novo por ele. E aí a gente vai entender a dimensão do problema, né, essa maldição toda dele. E eu amei, queria mais, né, mais livros, saber mais da história dos dois, né, no final dessa história, o que aconteceu. Porque, como eu já comentei no livro, no vídeo, quando eu reli a série Fallen, né, eu linko aqui pra vocês verem, os personagens principais, o casal ali principal, eu não me interessei, eu achava o romance deles muito chato, muito sem graça. E os outros personagens, né, que seriam os de apoio, né, os coadjuvantes ali, me interessavam muito mais. E principalmente o Cam, porque, né, ele tem todo ali aquele charme e tal. Então eu amei, super indico pra vocês, se alguém ainda não leu, leia. Outro livro que eu li foi de uma autora que eu não conhecia, assim, nunca tinha lido nada dela, que é a Rainbow Rowell. Eu li o Anexos, tava passando no mercado, tava ali na gôndola, olhei e falei, olha! O Victor Martins sempre comenta dessa autora, porque ela escreveu Carry On, que ele ama, né, um livro que ele adora, e eu tava super curiosa pra ler algo dessa autora. Então Anexos foi a minha primeira história dela e eu já quero ler tudo, né? Foi o primeiro livro que ela escreveu antes do best-seller dela e tal. E é uma história que se passa ali na virada, né, de 1999 pra 2000, quando tá aquela preocupação do bug do milênio, né? Se os computadores vão parar, se a internet vai cair. As pessoas acreditam que quando chega o ano de 2000 vai ter um problema. Esse rapaz, o Lincoln, ele trabalha com computadores, ele se formou nisso. E ele vai trabalhar, eu acho que ali é um jornal, né? E o trabalho dele ali é tipo segurança da internet, é ficar vendo se as pessoas estão usando o e-mail pra falar coisas que não devem, coisas assim. Tem um programa ali, né, e que ele vai capturando através de um filtro, né, das palavras, e aí cai ali pra ele ler e ver o que tá se passando ali dentro da empresa e reportar pro chefe dele. E ele acha aquilo, assim, o emprego dele horrível. Ele sente que ele tá violando a privacidade das pessoas. E muitas vezes não cai nada ali, ele fica a noite inteira olhando pro vazio, sem fazer nada, isso é uma coisa que incomoda ele. Mas aí o chefe dele fala, tipo assim, se caiu aqui, é porque a pessoa tá falando alguma coisa que não deveria. Você não tá invadindo a privacidade deles, eles é que estão falando durante o trabalho o que não deveriam. Mas mesmo assim ele fica incomodado com isso. E sempre, né, regularmente, cai lá na caixa pra ele ler, do programa, mensagens trocadas entre duas amigas ali desse jornal, que é a Beth e a Jennifer. Esqueci o nome dela. A Beth e a Jennifer. E aí a gente vai conhecendo um pouquinho delas, né? Da família, né? Se elas são casadas, do relacionamento. Então a Beth tá lá toda preocupada porque ela é a mais velha, mas a irmã dela mais nova vai casar, ela tem esse sonho, mas o cara com que ela tá não quer, não sei o quê. E um pouco mais do Lincoln também, né? No início eu achei que o livro seria só isso, sabe? Ele ia ver a mensagem entre as duas, ia ser uma coisa fofa, romântica, não sei o que, talvez eles se encontrassem, trocassem uma mensagem, love's in the air. Mas não foi isso, gente, a história é bem diferente. Tem algumas coisas até mais profundas ali, um pouco da relação familiar mesmo do Lincoln, da mãe dele e a irmã. O Lincoln, ele foi pra uma faculdade, né, ele teve uma desilusão lá e voltou pra casa da mãe dele, e a irmã acha que é um absurdo, né? Você só vai ter a sua própria vida quando você sair de casa, não sei o quê. Então são várias coisas ali envolvidas, a gente tem uma história bem
bem mais profunda, por assim dizer, do que simplesmente esses e-mails. E óbvio, sim, o Lincoln ele fica apaixonado pela Beth, mas ele fala que como que ele vai chegar nela? Alguma hora ele vai ter que falar que ele se apaixonou porque ele lia as mensagens dela e aí vai dar tudo errado. Então, super recomendo esse livro dela, é muito interessante, é um livro bem pequenininho, e a gente vai acompanhando, né, essa amizade das duas e esse relacionamento que ele vai desenvolvendo com ela. É super bacana, então leia o anexo da Rainbow Rowell e deixa aí pra mim, gente, qual é o outro melhor livro dela? É Carry On mesmo? O que eu devo ler dela? E o próximo, né, é uma trilogia que foi o meu xodózinho do mês. O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu amei. Eu tava passando na loja americana e aí eu achei o primeiro livro, tava tipo R$20, aí eu vi, ai gente, esse livro tá mó hype, acho que eu vou ler, né, vou ver qual é. E é bem diferente das histórias que eu já li, sai um pouco da minha zona de conforto. Muitas pessoas, pela capa e por causa das imagens, achavam que era um livro de terror ou alguma coisa assim. Não, gente, ele não é de terror, ele é bizarro. Tem umas coisas meio estranhas ali, algumas coisas que acontecem mesmo, mas de forma geral não é um livro assustador. Eu achei uma coisa engraçada que o primeiro livro ele saiu pela Leia e os outros dois pela Intrínseca, mas pelo menos assim, a identidade visual do livro não mudou, continuou da mesma forma. Então, nesse livro a gente vai conhecer o Jacob. Ele é um menino de 16 anos e ele tem uma relação muito próxima com o avô dele, né, o Abraham. O avô dele é judeu, então ele passou por aquela situação toda do nazismo e tal. E ele contava, desde que o Jake era pequenininho, umas histórias, né, de como ele era perseguido por monstros, e aí ele foi para uma ilha, né, foi salvo por uma mulher que cuidou dele durante o período de perseguição. Como ele fez vários amigos que eram diferentes lá, então tinha uma menina que conseguia, né, fazer fogo com as mãos, o outro era invisível, um controlava as abelhas, né, tinham as abelhas dentro da cabeça dele, enquanto outra menina conseguia flutuar. E ele vai contando essas histórias de como ele explorou ali aquele lugar, fez as amizades, e esse passou a ser um desejo do Jake, né, conhecer essas pessoas. E ele vai contando isso, e o Jake acredita, né, criança, né, gente, o avô falou, a gente vai na onda, né. Até que à medida que ele vai crescendo, ele começa a ficar mais curioso, duvidar daquilo, e vai perguntando coisas pro avô que ele não consegue às vezes responder, até que o pai dele, né, o pai do Jake, filho do Abraham, fala, né, isso aí é tudo história do seu avô. Depois de tudo que ele passou, essa foi a forma dele lidar com a realidade. Então ele explica pro Jake que os monstros nada mais eram do que os nazistas, e esse local é porque ele teve que fugir, né, sair de perto da família dele para ir para outro lugar para não ser pego, né, e para acabar morrendo num campo de concentração. E é isso que na verdade aconteceu. Não tem nada de monstro, não tem nada de criança que faz nada de especial. Essa foi a forma dele lidar com a realidade. E o Jake fica muito decepcionado, e depois o avô do Jake, ele morre, né, ele é assassinado, e o Jake vê o que acontece, vê o tal monstro, e ele entra em parafuso, né, a família acredita que ele ficou louco, né, que o que aconteceu na verdade foi por causa do estresse e tal, e ele, Jake, não consegue entender bem o que ele viu. E o avô, antes de morrer, deixou uma mensagem pra ele, e aí depois, né, ele vai em busca dessa tal ilha, dessas pessoas, pra descobrir a realidade, o que realmente aconteceu, a real história do avô dele, e a gente vai embarcar nessa com ele, e é muito bacana. E, gente, coitado do Jake, dá pena dele, porque cada vez que você acha que o negócio vai dar certo, dá errado. Então, assim, são vários obstáculos. Eu engoli esse livro, acho que, sei lá, em 2 dias. Ele tem umas fotografias, né, umas imagens super interessantes, que te ajuda, né, a realmente ficar imerso na história. Você consegue visualizar melhor os personagens e todo aquele cenário que está sendo descrito, é muito interessante. E quando eu terminei esse livro, eu já fiquei louca pro próximo, né? Então, o primeiro né, leva o próprio nome, é o primeiro, Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. O segundo já tem realmente um título diferente, que é o Cidade dos Etéreos. E o último é o Biblioteca das Almas. Esse meu eu comprei capa dura com jacket. Comprei até que bem barato, eu achei, porque para um livro de capa dura tão maravilhoso, ó. Ele é muito fofo, muito lindo. Só que, gente, ler com jacket é horrível. Eu tirei e li com ele pelado mesmo.
Não posso contar muito da trilogia como um todo, porque senão eu vou dar spoiler pra vocês. Eu vou fazer um post bem completinho lá no blog, é o mazetd.blogspot.com.br, caso você não saiba, pra contar mais alguns detalhes e tal. Mas eu gostei muito que, assim, o primeiro livro ele vai te inserindo ali e vai te dando os conceitos para você entender a história. Então o conceito de acólitos, de etéreos, das fendas, dos próprios peculiares, das Embreens, ele vai te explicando direitinho para você não ficar perdido. E você na verdade vai conhecendo tudo junto com o Jacob. O primeiro livro eu li super rápido, eu gostei muito, me prendeu muito. O segundo já nem tanto. Ficou meio no estilo road trip, sabe? Eles vão viajar pra encontrar ali e fazer aquilo. Não gosto tanto desse estilo de história. Mas ele não fica só te enchendo linguiça, sabe? Acontecem muitas coisas ao longo dessa segunda história e muitas coisas que você aprende. No segundo livro a gente é introduzido aos contos peculiares. E tem o livro, né? Foi publicado, no caso a edição do Millard Nullins, que eles falam, né, que são histórias orais, né, seria o folclore ali, o oral deles, que vai sendo passado, né, de cada um. Tem algumas publicações, tem algumas edições, mas elas variam muito entre si, porque como é oral, cada um conta da sua forma, então ali vai ser a edição com algumas adaptações do Millard. Muito bacana, também recomendo vocês a lerem. E depois que a gente tem, então, esse segundo livro, o final dele, gente, eu parei e falei, eu não acredito que depois disso tudo acabou assim. Aí eu corri pra ler o último, né, eu não consegui achar ele em formato digital, eu acabei comprando, comprei ele em capa dura mesmo, porque eu tava louca pra ler. Eu acho que o primeiro fluiu melhor do que os dois últimos, mas mesmo assim eu amei. Achei que, assim, o clima dele, apesar do que tá acontecendo, os dois personagens estavam meio que muito tranquilos ali naquela situação. Sei lá, eu achei que faltou, não tragédia, mas uma coisa mais, sabe, sei lá. Quem já leu, conta aí o que achou, se sentiu isso também. Mas o terceiro livro é ótimo, eu gostei muito. Apesar dele ser bem maior, a gente vai sabendo mais coisas ali também. Cada vez mais a gente vai entendendo a história do avô dele, né, do Jake, o Abraham, o que ele tinha ali de especial, como que ele, né, foi introduzido aos peculiares e o que aconteceu, né, durante a vida dele, e é muito bacana. Eu adorei o final, eu tava, né, tem um problema ali na história, e aí no final a gente vai ver qual vai ser a resolução. Eu achei que não ficou bizarra, não ficou estranha, não ficou forçada. Eu gostei muito, adorei. Com relação à adaptação, com certeza alguém vai perguntar. Depois que eu terminei o primeiro livro, eu fui correndo pra ver o trailer, porque eu falei, tem aí, é por causa disso que tá o hype, vamos ver, né? Tim Burton, não sei o que, historinha bizarra, às vezes realmente é a cara dele, vai que tá legal, quero ver, né? Só que eu assisti o trailer e foi... Eu sei que tem gente que assistiu o filme, leu o livro e adorou, mas eu fico um pouco incomodada com essas alterações que são feitas. Quando eu tava lendo o primeiro livro, eu fui pensando em várias soluções ali que a adaptação podia fazer, uma forma de resumir a história de forma interessante. Então, na hora que eu vi o trailer, eu falei, poxa, você tem um mundo de possibilidades na sua mão e você fez isso. Não sei se me agradou muito. Mas quem assistiu o filme e leu o livro, né, leu o livro primeiro e depois assistiu o filme, deixa aí nos comentários o que achou, se eu devo ver mesmo, o que vocês acham. E essas foram as minhas leituras, então, do mês. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de clicar em curtir. Comenta aí pra mim quais que vocês leram, quais próximos livros que eu devo ler. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos, as próximas resenhas. E a gente se vê no próximo.